Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Nana. Como vocês estão? E caramba, faz muito tempo que eu não posto vídeo, né? Enfim, depois de ter surtado um pouco, vamos explicar o que é o vídeo. Essa ideia é principalmente de uma youtuber gringa que eu vou deixar aqui pra vocês verem um pouco do conteúdo dela. E eu vi esse tipo de vídeo há muito tempo atrás. Eu sempre quis fazer algo pra mim, né? Me inserindo em... E hoje eu vou mostrar pra vocês 3 animes que eu me inseri e o que eu pensei pra me inserir, como que eu seria nesse universo, né? Esse tipo de coisa. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. E a gente já começa com um queridinho dessa nova temporada de animes, que é Frieren. Ai, gente, eu tô com tanta vontade de assistir Frieren, sinceramente. Tem tanta coisa no TikTok, YouTube, análise de personagem, todas essas coisas. E eu queria muito fazer alguma coisa relacionada a Frieren, mesmo nem que seja uma OC ou coisa parecida. A única coisa é que essa foi a primeira arte, entre aspas, que eu fui fazer de me inserindo em algum anime. Então ela tá bem porca, vamos dizer assim. Fazia muito tempo que eu não desenhava no meu iPad? Parece que eu sou tão rica assim. Que eu não desenhava no meu tablet e a caneta não tava pegando direito, então o desenho ficou bem tosco. Só que eu não ia refazer, porque assim, eu mostro a verdade, eu mostro que ficou horrível e tá tudo bem. Os próximos ficaram melhores, eu evoluí em menos de algumas horas. Enfim, essa primeira ideia que eu tive pra Frieren é que eu seria uma garota que gostaria muito de magia e que gostaria de estudar magia, só que eu seria pobre, mas não pobre ferrada, só pobre mesmo, e não teria tanta garra, entre aspas, pra poder ir atrás de magia. Só que quando a grande magra Frieren chegasse no lugar onde eu moro, eu ficaria muito fascinada e gostaria de aprender alguma coisa ou outra com ela. Então eu ficaria meio que seguindo o grupo e tentaria tipo, me ensina alguma coisa aí, me ensina por favor. Então por isso que eu estaria tipo atrás e alguma coisa parecida. Só que o problema é que eu não faço a mínima ideia de em que parte esse episódio se passa, onde eu tô me desenhando, e eu não faço a mínima ideia de como que eu me inseri. Só que eu fiz, e eu acho que ficou legal até agora. Eu quase fiz um cajado ali, mas não deu certo. E eu pensei que ela seria essa coisa dessa aluna que teria muito potencial, mas pouca questão de realmente querer saber, só que não ter toda essa ira e lutar até ter sangue, suor e lágrimas. Não seria isso, seria mais essa questão de eu tenho um pouquinho de talento, então eu queria aprender um pouquinho mais. Seria isso, seria literalmente isso. Mas, eu gostaria dessa coisa de aprender magia inútil. Eu acho que eu seria muito Frieren pelo que eu entendo do anime, né? Porque, infelizmente, eu não sei muito da ordem dos animes. Então, neste desenho que está se passando agora atrás de vocês, eu não faço a mínima ideia de que episódio é esse. Eu não sei o contexto dessa cena. Eu só falei, os 3 protagonistas juntos, bonitinho, vou colocar aqui. Entende? Os outros 2 desenhos que eu fiz tiveram contexto, tiveram essa coisa de, não, isso aqui seria, eu acho que eu me encaixaria bem. Não, esse aí eu só fiz porque eu quero muito assistir Frieren e eu não tive a paixão de assistir. E eu não quero julgamento não, tá? Porque, o desenho ficou mó legal. Não ficou legal, mas ficou aceitável. E é isso que importa, gente, é isso que importa. Enfim, desenho finalizado. Foi esse o resultado final. Como eu disse, eu não acho que ficou horrível, na verdade acho que ficou cheitoso. E bora pro próximo desenho, galera. Esse aqui eu já tenho mais propriedade de fala, porque eu assisti Naruto, eu assisti todo o clássico, eu assisti quase todos os Shippuden, tá? Porque depois do arco dos Jinchuriki, né, que são apresentados os Jinchuriki, eu simplesmente parei de assistir. Eu não cheguei a ver a Guerra Ninja. Eu vi um pouco de Boruto, eu acho, com meu pai, porque ele tava querendo ver como que tava o Boruto. Só que eu mesmo não cheguei a assistir. Enfim, o que eu pensei pra mim se eu estivesse no universo de Naruto? Primeiramente, na minha cabeça, a maior parte das crianças vão pra escola ninja, mesmo elas não querendo se tornarem ninjas, porque, infelizmente, é o ambiente que eles estão inseridos. É essa coisa de guerra, essa coisa de você precisa ser ninja. Então, eu acho que eu teria, sim, ensinamento ninja. A questão é, eu não me vejo lutando, porque eu tenho físico? Tenho, mas é extremamente questionável o meu físico. Então, eu não seria uma ninja, eu seria
seria algo, na minha cabeça, algo parecido com uma estrategista ou coisa parecida. E nessa cena em específica, o Naruto estaria reclamando, né, porque essa cena tá no anime lá, que ele tá reclamando que ele não pega as missões do rank que ele acha que ele deveria pegar, e não sei o que, não sei o que. E eu estaria lá porque eu provavelmente ajudaria a escolher missões de rank, né, eu ajudaria o Hokage ou passar informação, receber informação, esse tipo de coisa. Nesse finalzinho eu tava decidindo as cores da minha personagem, mais ou menos o que eu queria pra ela. Então eu escolhi cores bem básicas porque tecnicamente a gente tá numa época meio diferentona, assim, tá? Então eu não achei que eu seria, tipo, uau, como eu sou em quesito de estilo hoje em dia. Acho que eu me concentraria mais nos estudos, pra ser sincera, já que o mundo ninja meio que depende disso. Mas eu teria muitos piercings. Então assim, gente, assim que ficou o desenho em si, eu gostei, ficou melhor que o da Frieren, obviamente. Mas enfim, a gente vai pro terceiro e último desenho que é o meu favorito. Por que será, né? Porque será que é meu anime favorito? Agora começando com o meu anime favorito, né? Não posso nem dizer nada. JoJo's Bizarre Adventures, né? Gente, o que falar de JoJo sem não ficar 3 horas seguidas falando da lore, dos plot twists, das 6 partes totalmente maravilhosas que eu... Sempre que eu falo de algum anime, eu sempre recomendo JoJo para as pessoas assistirem. E muita gente fala, não recomendo JoJo porque é uma péssima primeira experiência em animes, porque ele é muito bizarro e fica essa coisa. E eu fico, não, JoJo é uma obra de arte, JoJo é maravilhoso, eu amo JoJo. Então, esse primeiro desenho, né, esse na verdade foi o terceiro desenho que eu fiz. E, então, o contexto dessa cena é basicamente, se passa essa cena na parte 3, e se não me engano é no primeiro episódio, ou no segundo episódio ainda, que essa cena rola. Que é o Jotaro, que é o protagonista da parte 3, ele está voltando para a escola, né, porque ele estava preso, eu amo isso, ele estava preso, e ele está voltando para a escola, e aí chega o Clube das Gadinhas. Ai, Mari, o que é isso? É um bando de menina que veio e começou a puxar assunto com ele, só que não é tipo uma ou duas meninas, é umas 15 meninas de uma vez. Eu achei isso tão engraçado de ver. E aí que eu achei muito que seria de bom tom me colocar aí no meio, porque eu provavelmente eu ficaria com tanta vergonha alheia que eu ia passar olhando pra baixo, assim, tipo, meu Deus do céu, que porra que tá acontecendo? No estilo, eu tava pensando num negócio como 1986, que se passa mais ou menos a parte 3. Então eu pensei que assim, nessa época eu ainda não estava com o meu cabelo bonitinho como eu estou hoje, porque eu tenho cabelo colorido. Então provavelmente eu colocaria que o meu cabelo é tipo de várias cores ou coisa parecida com isso. Mas enfim, eu coloquei a referência a Yandere Simulator, porque, mano, provavelmente eu usaria uma daquelas blusas amarradas na cintura, porque eu acho a coisa mais linda de todas. Eu usaria uns brincos muito grandes, piercings também. Eu adicionei muitos piercings, que eu quero muitos piercings. Eu não teria bottoms porque eu não tenho nem chave na minha bolsa mesmo, imagina no Japão em 1900 e pouco. Mas assim, eu seria provavelmente da cultura Gyaro. Talvez. Muito provavelmente. Sim, na verdade esses tempos atrás eu tava conversando com uns amigos meus e a gente tava falando, mano, provavelmente seríamos usuários de stand, porque nós, assim, aparentemente você tem muitas maneiras de você se tornar um usuário de stand. Uma delas é você sendo acertado por uma flecha, né, de stands e você sobreviver a essa flecha. E a outra maneira é você viver em um ambiente paranormal, que no caso é depois que o Dio manifestou o primeiro stand dele. Então, assim, o Avidol, por exemplo, ele tem um stand porque ele não foi flechado. Ele viveu em um ambiente paranormal, né? Vamos dizer assim, vamos colocar como ambiente paranormal. E ele desenvolveu o stand dele a partir disso, dessa mediunidade dele. Eu tava conversando com meu amigo Nicholas, vou falar o nome dele mesmo, eu tava falando com meu amigo Nicholas e ele olhou e falou, realmente, nós seríamos usuários do stand, a gente é esquisito o suficiente. O usuário do stand pode ser qualquer um, o usuário do stand. Enfim, nessa parte que eu tava desenhando, eu tava fazendo os toques finais, ou seja, line art, essas coisas. Eu sou bem preguiçosa pra fazer line art, vou ser bem sincera, eu não gosto de fazer line art.
Porque assim, eu tive minha época de AC de Kimetsu no Yaiba, entende? Ai, era um saco ficar fazendo aquelas line art que precisa de textura e não sei o que, mas, gente, perdão, tá? Eu era a melhor, uma das melhores da minha época, tá? Nossa, minhas ACs de Kimetsu eram maravilhosas, tá? Eu me inspirava em Genshin. Genshin tem aqueles designs super carregados, só que muito bons, e eu ficava nessa. Enfim, aí a pintura é muito fácil você fazer a pintura quando você, além de você entender o estilo do anime, você tem, tipo, várias pessoinhas ali no quesito, tipo, no começo mesmo do desenho eu peguei as meninas de referência, eu só fui mudando ali a posição, né, mais ou menos o que eu tava fazendo, e como eu disse, eu estaria olhando pra baixo, tentando, tipo, não tô vendo. Ignora. Enfim, a questão das cores, como eu disse, foi bem fácil de resolver, aí... Mano, assim, no anime, como eu disse, eu provavelmente seria usuária de stand. Agora, meu stand, o que seria meu stand? Eu sempre, quando eu penso em algum poder pra mim, eu penso muito num poder envolvendo água e cura. Então, provavelmente, se o tipo dessa louca assim, eu faço, mano, eu vou para o Egito salvar a senhorita Holly porque ela é muito massa. Pô, o Kakyoin foi por menos. Ele achou a senhorita Holly simpática, não, vou pro Egito. Eu iria pra muito menos. Falar, mano, essa mulher aí é mó legal, pô, não merece ficar sofrendo aí não, vamos no Egito. Ou eu ficaria, tipo, eu seria a healer do grupo, é isso que eu quero dizer. Eu provavelmente curaria, eu seria healer e tanque. Ah, Mari, mas as duas coisas não fazem sentido. Eu já joguei muito RPG de mesa. Fazem sentido sim, principalmente porque as duas funções são horríveis, mas você é o... Ai, cara, que saudade de jogar RPG, cara. Enfim, provavelmente eu vou falar sobre as minhas experiências de RPG mais pra frente, eu falando como se eu não tivesse um roteiro inteiro pronto de uma das experiências mais horríveis que eu tive, né? Enfim, assim, eu não sei porque eu coloquei essa roupa preta de gola alta internamente, porque pra mim não faz o menor sentido, já que eu sou extremamente calorenta, ainda mais no Japão, pode estar fazendo 5 graus, eu vou estar sem nenhuma blusa, sem nada, eu estarei assim, ó, a mercê, porque na minha cabeça vai fazer muito calor e eu não quero passar calor. Enfim, gente, infelizmente o vídeo tá acabando, então eu vou aproveitar esse finalzinho pra poder falar algumas coisinhas pra vocês. Primeiramente, estão sendo produzidos atualmente 2 vídeos, junto com esse são 3, 2 vídeos, um deles é sobre o gênero de terror e como eu gosto muito, né, eu quero fazer um vídeo bem estilo Natália Greco, porque eu adoro. E o outro vídeo é sobre uma história minha da minha infância, como que eu quebrei a perna pulando corda. Ai, na verdade não só essa, né, mas como eu já torci o tornozelo umas 12 vezes em um ano, assim, coisa pouca. Enfim, esses vídeos provavelmente vão sair no mês que vem, ou tudo no mês que vem. Eu ainda não sei direito, porque eu tô começando a escrever meu livro agora, então vai ficar um pouquinho complicado. Eu tô em semana de prova, junto com semana de trabalho, fechando o trimestre, sabe como é, gente? Pô, agora que vai começar a pegar um pouquinho mais pesado pra mim, questão de matéria. Mas enfim, eu queria muito soltar esse vídeo pra ver como que ele como que ele repercutiria. Porque é um vídeo mais longo, então eu não sei se o YouTube entregaria ele mais. E ele tecnicamente é um vídeo bem mais simples, é só tipo eu falando e desenhando. Então eu não sei exatamente como um novo público vai chegar através desse vídeo, se eu posso continuar fazendo conteúdo nesse estilo de desenhar e falando por cima, porque eu tenho muitas ideias de vídeos desse gênero, que é, por exemplo, usando os meus amigos pra fazer aquela, não ACs, mas como se fôssemos em Soul Eater, por exemplo, onde cada um é uma arma ou um mestre. Eu acho isso muito interessante, eu gostaria muito de fazer e postar aqui no canal. Falar um pouco mais sobre o meu livro, que é de fantasia, aquela fantasia mais rústica, vamos dizer assim, só que com umas pitadas novas aqui e ali, muita coisa, um mundo muito diverso. Então eu queria fazer esse vídeo mais longo para ter uma noção mais ou menos do que pode acontecer e como que vai decorrer aí ao longo dos dias. Bom, gente, o desenho final ficou deste jeito maravilhoso. Bom, aqui eu me despeço, deixa o like, inscreva-se, comente alguma coisa que você achou interessante, né? Alguma coisa que você queira pontuar no vídeo. E é isso, gente, tchau!